bem-vindos a Dash Hound Board Games e Hobbies. Você acaba de receber na sua casa o Harmonies. Harmonies é um jogo de 1 a 4 jogadores em que você tem como objetivo construir paisagens posicionando diversas pecinhas coloridas, criando habitats para os animais das selvas. Aqui você vai tentar colocar o maior número possível de animais em seus habitats para maximizar esses pontos. Então vamos lá à preparação do tabuleiro. Muito bem, nós passaremos agora à organização do tabuleiro de jogo do Harmonies. Então, primeiramente você vai colocar o tabuleiro central, que é este tabuleiro aqui, na posição que é para 2 a 4 jogadores, né? Caso seja um jogador, modalidade solo, é a outra aqui de trás, mas é esta modalidade que nós utilizaremos com mais espaços aqui. Muito bem, você colocará o tabuleiro central ao alcance de todos os jogadores. Depois você terá que colocar todas essas pecinhas coloridas dentro da bolsinha de pano que vem disponível. Essas pecinhas que você colocará aqui dentro, elas vão ser nosso principal instrumento no jogo, tá? Elas aqui vão montar os nossos cenários, elas aqui vão ser compradas ao longo do jogo, então você vai colocar todas essas pecinhas aqui dentro desta bolsa que acompanha o jogo, tá? Vamos lá. E só temos mais aqui as peças de cores azuis. Muito bem. Tiramos esses aqui do nosso alcance. Então, perfeito. Você coloca as peças aqui dentro do saquinho e embaralha bem elas, fecha ele aqui, ó, tem como fechar. Embaralha muito bem essas peças. Olha isso aqui. E deixa as próximas dos jogadores para que seja efetuada as compras. Muito bem. Agora o que você vai fazer? Aqui você vai colocar espaço e você vai fazer compras de 3 pecinhas por vez e vai colocar nos espaços que estão disponíveis aqui no tabuleiro. 3 peças aqui. Aqui são peças da cor cinza. Aqui mais 3 peças aqui. Em todos estes espaços aqui. 3 peças. 3 peças aqui também. E aqui 3 peças. Muito bem. Essa compra é feita de forma aleatória. Você preenche aqui, os 5 espaços estão preenchidos. Muito bem. Ainda não mexemos aqui. O próximo ponto que você vai fazer é você vai pegar as cartas de animais, tá? As cartas de animais, elas são quais? Elas são estas daqui, tá? De cor fundo. Você verificará que existe cartas no jogo que tem esta cor aqui, uma cor mais esbranquiçada. Estas são cartas de espíritos de animais aconselhadas para uma modalidade mais avançada de jogo para quem já jogou um pouco e tem um pouco de experiência no jogo, tá? Nesse momento nós utilizaremos estas cartas na cor preta de fundo, tá? Que estão aqui as cartas de animais, tá? Aqui nós temos elas, bem bonitas, aliás. Você embaralha lá, embaralhe elas. Muito bem. Depois disso você vai criar um monte de compra. Nós vamos colocar um monte de compra aqui em cima, tá? E você vai abrir 5 cartas, né? Deixar elas abertas, umas do lado da outra aqui. 5 cartas abertas. Aqui temos 5 cartas abertas. Perfeito. E o restante fica aqui virado para baixo, tá? Fica nesta forma, virada para baixo. Muito bem. Próximo a estas cartas, você deixará os cubos de animais, os cubos que representam animais, que são esses cubos coloridinhos aqui. Você verificará que neles virão 4 cubos de cores transparentes, que são estes daqui. Verifique, eles estão transparentes, enquanto os demais são amarelos, tá? Estes mais amarelados você utilizará no jogo padrão.
estes esbranquiçados eles ficam para uso junto com aquelas cartas de espírito que eu mostrei. Então nesse momento nós não colocaremos elas no jogo, perfeito? Então vamos lá. Seguindo adiante, cada jogador irá pegar um dos tabuleiros pessoais deles. Como o jogo é para 4 jogadores, nós temos 4 deles. Então ele pegará um deles e distribuirá para cada um dos jogadores. Nós vamos deixar o nosso mais aqui. Perfeito, para ficar aqui, aqui, aqui. Você irá dar para os jogadores também as cartas de auxílio, tá? E nas cartas de auxílio você já verificará algo em relação ao tabuleiro. Ó, existe uma carta de auxílio nesse sentido aqui e neste sentido aqui. É azul e de cor marrom. Que representa o tabuleiro? Aqui o tabuleiro azul, de água, né? E o tabuleiro marrom. Os jogadores têm que decidir em conjunto qual será utilizado desses lados. Então precisa ser conversado e todos usam o mesmo lado. O jogo recomenda que as primeiras partidas sejam feitas no tabuleiro de terra, este que nós estamos usando aqui. Então nós vamos seguir, mas nada impede que, tendo mais experiência, use o de água, tá? Muito bem. As cartas de auxílio correspondem ao lado do tabuleiro que está sendo utilizado. Então, agora nós decidimos quem será o primeiro jogador. O jogo sugere que o primeiro jogador seja aquele que foi o último a ter visto uma paisagem bonita, algo bastante subjetivo. Então você pode escolher dessa forma ou da forma que mais lhe agrade. Então, a partir de agora, nós vamos seguir para como que nós jogamos o Harmonies. Ótimo, vamos seguir agora então para como que você joga o Harmonies. O Harmonies ele é jogado em turnos no sentido horário. Quando você determinar o primeiro jogador, você aponta essa setinha aqui do meio para o primeiro jogador. No caso, serei eu. Então, fica apontado para mim. Arrumamos aqui. Então, essa setinha aqui fica apontado para o primeiro jogador. Eu estou aqui. Muito bem. Então, em sentido horário, você irá fazer determinadas ações. Primeiramente, você tem uma ação que é obrigatória. A ação obrigatória é você pegar as peças aqui do meio do tabuleiro, desse tabuleiro central. As ações que são opcionais, que são opções a serem feitas, são as compras destas cartas aqui de animais e as alocações, colocar esses cubos de animais. Então, essas ações elas serão opcionais, você pode não fazê-las em sua rodada, mas o que você é obrigado a fazer é comprar essas peças do meio. Então vamos primeiro à ação obrigatória de comprar essas pecinhas e posicioná-las aqui em nosso tabuleiro. Então primeiramente, como que funciona a compra? Você vai escolher aqui nessas 5 opções que nós temos aqui, qual é melhor para a sua estratégia. Logo você vai entender qual será a sua estratégia. Então você faz uma compra, sempre pegando os 3 que estão nos espaços e você colocará eles no seu tabuleiro, tá? Então você vai ter que se atentar a algumas regras de posicionamento. Então essas regras de posicionamento elas são essenciais para a dinâmica do jogo e até para mais futuramente a aquisição, adquirir essas cartas de animais. Então vamos passar a explicá-las. A primeira dessas regras é uma muito simples, que o espaço tem que estar disponível para a alocação da peça. Então ele tem que estar vazio. É uma coisa bem lógica, mas é importante. Você tem que ter um espaço vazio para a alocação dessa peça. O segundo deles é que a peça ela pode ser colocada sobre uma ou até sobre 2 peças anteriormente posicionadas, porque daí o que acontece? Nós veremos aqui que quando você coloca 2 peças, por exemplo, de madeira, aqui uma peça de madeira, outra peça de madeira e mais uma de madeira, aqui você cria uma árvore. Eu vou deixar aqui no vídeo bem exemplificado as construções que podem ser feitas com as peças, mas a partir do momento que você combina uma peça de madeira com uma peça verde aqui, a peça marrom com a verde, você cria árvores, podendo ser elas até de 2
aqui duas como nós vemos aqui, tá? Vou ficar bem certinho, as peças são meio escorregadias, mas aqui que você vê, ele fica, são 3 pecinhas, você forma uma árvore, e até com 2 pecinhas aqui você também forma uma árvore. Então aqui você formaria árvore. Se você empilhar as peças marrons, que são montanhas, pedras, você pode fazer montanhas, até também 3 andares nelas. As peças vermelhas encabeçadas com outras peças como montanhas aqui, outras peças vermelhas também embaixo, e peças marrons aqui, tendo sempre o vermelho, aqui são construções. Então não é muito difícil de entender, o manual vem bem explicadinho como é que você formata isso, né? Porque isso daqui é essencial, essas construções, né? Essas árvores e tudo mais, para você adquirir essas cartas de animais, como nós veremos futuramente. Então só deixa eu devolver aqui. Não lembro quando estava, então nós vamos fazer a compra novamente aqui. Então, muito bem, vou pegar essa daqui, essa nova aqui. Então, lembrando, você pode empilhar as peças desde que elas sejam permitidas, né? O que não lhe é permitido fazer em empilhar umas às outras são os lagos. Os lagos você não pode, e também essas pecinhas aqui amarelas, que são pecinhas meio que de savanas. Essas pecinhas você não poderá empilhar uma em cima da outra, muito bem? Então, outro ponto também que você deve ficar atento é que, se você já colocou uma peça, você não pode colocar aqui uma peça embaixo dela. Você não pode colocar uma embaixo, você não pode levantar. Você é obrigado a colocar ela, errei aqui da peça, essa daqui. Colocar uma peça em cima. Então nós temos 2 peças de madeira, eu coloco uma aqui, eu sou obrigado a colocar a outra em cima dessa peça, e não embaixo. Não posso fazer isso, então você tem que seguir uma ordem de alocação dessas peças. Outra questão, lá para frente vai ficar um pouquinho mais claro, mas eu não posso aqui colocar, se por exemplo eu coloquei uma peça aqui, outra aqui para formar um habitat, e eu tenho já um cubo de animal aqui em cima, ó, que é este cubinho aqui, se ele estiver em cima dessa peça, eu não posso colocar uma nova pecinha dessas em cima desse cubo, ele está bloqueada essa questão, tá? Então esses são alguns pontos que você tem que ficar atentos na alocação de peça. Agora nós vamos passar para entender também dessa alocação aqui, como que você pontua, porque apesar de que isso seria interessante a gente explicar no final, aqui já dá para entender um pouco do raciocínio da montagem dos habitats, porque a montagem dos habitats vai te dar pontos lá para o final do jogo. Então nós passaremos a explicar quais são esses pontos. Primeiramente nós vamos explicar a montagem das árvores, dos arbustos. Então só essa pecinha marrom colocada aqui, independente de você colocar uma ou 2 em cima da outra, que é a madeira, elas não pontuam de forma alguma. O que fecha essa pontuação é o emblema verde da folha, tá? Então, primeiramente, se você colocar só uma folha aqui sozinha, ela pontua 1 ponto. Se você colocar uma peça de madeira e uma folha em cima, ela pontua 3 pontos. E se você colocar 2 peças de madeira e uma de folhas, você vai pontuar 7 pontos. Então, quanto mais você montar, quanto maior ficar essa árvore, maior será a sua pontuação. As montanhas pontuam sob 2 critérios. O primeiro deles é estar uma adjacente da outra. Então elas têm que estar adjacentes, uma ao lado da outra, para que você possa começar a pontuar. Então, se tem uma montanha aqui e outra aqui, você não pontua. Você tem que estar adjacente. Perfeito. Adjacentes, elas já pontuam 1 ponto cada uma por estar próxima da outra. Perfeito. Qual que é o próximo ponto? O próximo ponto é por elas estarem uma em cima da outra. Então, por estarem uma em cima da outra, elas passam a contar aqui, se tiver 2 peças, você terá 3 pontos. Se você tiver aqui, vamos achar mais uma montanha, 3 peças, uma em cima da outra, você já terá 7 pontos por essa montanha. Então, lembrando,
adjacência uma do lado da outra e ainda além disso pela altura. Mas não adianta nada você ter uma com 2 aqui amontoados, né, um em cima da outra, se você não tem adjacência, ela não contará nada. Agora nós vamos ver os campos, esses espaços aqui, savanas, campos, dependendo do seu entendimento ali. Mas esses campos, como que eles pontuam? Tiramos as montanhas. Os campos eles pontuam quando estão adjacentes a eles, quando eles estão juntos. Então aqui um campo não pontua nada sozinho, aqui o campo ele começa a pontuar. Então a partir daqui ele já teria 5 pontos por esse campo montado. Agora vamos lá, eu quero colocar mais uma peça aqui, eu ganho 5 pontos? Não ganha 5 pontos, o campo tem um macetezinho nele, que é qual? O campo ele tem que estar um adjacente ao outro, mas o máximo da pontuação do campo é 5. Então não compensa você vir aqui e montar um campo assombroso aqui, pensando que ele vai valer 20, 30 pontos aqui. Não, esse campo que está todo junto, todo bonitão aqui, ele só vale 5 pontos. Então a estratégia é que você monte, por exemplo, campos aqui, um outro campo aqui, porque daí assim mesmo, nesse sentido aqui feito, né, você teria 5 pontos, 5 pontos, 5 pontos, 15 pontos. Então os campos eles pontuam deste modo. E agora iremos para o rio. Como que o rio pontua? O rio ele pontua também de forma adjacente, você vai colocar um em sequência do outro, vamos pegar mais peças de rio e você vai montando de uma ponta a outra. Por exemplo, vamos seguindo aqui, ó, fazemos assim e colocamos até desse jeito e colocamos assim. Então você vai pontuar deste modo, tá? A sequência do seu melhor rio. Então a partir daqui você vai pontuando na sua adjacência. Não vale nada, mas o segundo, 2, 5, 8, 11, 15 e daí a partir da 7ª peça de rio é mais 4 pontos que você vai somando, tá? E você conta do seu melhor rio. Então se aconteceu que deu um probleminha para cá e você montou um rio neste canto aqui, ó, uma única peça aqui, ela não conta, e vai contar o seu melhor rio, a maior extensão dele. Então, lembrando, ele vai contar até 6 pontos, isso tem explicado aqui no nosso auxílio de partida, mas a partir da 7ª peça são 4 pontos a cada uma delas. Vale a pena explicarmos como que a água pontua no tabuleiro do lado B, nesse tabuleiro aqui que é um cenário meio que de ilhas, tá? E é exatamente este o raciocínio, tá? Nesse tabuleiro, como que funciona a pontuação? Você vai pontuar nele pelos espaços que ficarem cercados pela água, porque eles serão considerados como ilhas. Então, por exemplo, este espaço de 2 aqui que sobraram, é uma ilha. Então essa ilha te dá 5 pontos. Se eu fechar aqui, ó, eu tenho nesse cantinho mais uma ilha, mais 5 pontos. Decidi fechar esse espaço aqui, tem mais aqui, é uma ilha. Então te pontua mais 5 pontos. Então aqui os espaços que ficarem cercados pela água, os espaços que sobram aqui, eles são ilhas e eles pontuam 5 pontos. Enfim, como as construções pontuam? Então, primeiramente, nós temos que montá-las. Como que nós montamos construções? É sempre a peça vermelha por cima de ou outra peça vermelha ou outra peça de cor marrom, madeiras, ou as montanhas de cor cinza. Então, é dessa forma que se monta sempre uma única peça, tá? Então, a gente monta primeiro a construção, perfeito. Nós temos a construção, ela pontua? Não pontua, é negativo. A construção por si só, ela não traz pontos para os jogadores. Como que ela vai começar a pontuar? Ela começa pontuando quando ela é cercada por ao mínimo, minimamente 3 cores diferentes de peças. Então, muito bem, aqui uma peça da cor verde, cor marrom, cor amarela. Perfeito, atingiu o requisito mínimo, ela pontua 5 pontos para nós. Caso tivesse assim, no final, só uma marrom, verde e a construção aqui, ela não pontua. Muito bem, eu vou colocar uma água, então ela pontua mais aqui negativo.
mesma pontuação, 5 pontos. Então tem que ter no mínimo 3 peças de cores diferentes ao redor dela, adjacentes a ela, para ela trazer 5 pontos. Perfeito. Agora que nós conseguimos entender o raciocínio de alocação das peças aqui no tabuleiro e também o raciocínio de pontuação dessas peças, nós passaremos ao próximo momento, que é nós comprarmos as cartas de animais, que são as nossas ações opcionais. Nós temos 2 delas e a primeira vai ser a compra dessas cartas. Então, como que funciona? Você pode fazer essa ação uma vez a cada rodada, tá? E você tem que obedecer a um limite que você tem de quantidade de cartas. Esse limite é imposto pelo seu próprio tabuleiro. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, que são essas patinhas que ficam aqui em cima, significando que nós temos o limite de 4 cartas por tabuleiro. Significando que quando nós enchermos aqui, colocamos as 4 cartas, nós não podemos repetir esta ação. Nós só poderemos quando nós de fato liberarmos a nossa mão. Então, como que nós fazemos a compra destas cartas? Simplesmente escolhendo aquela que está sob nossa estratégia. Você pega a carta, eu vou afastar o tabuleiro aqui, deixar um pouco mais à frente para que fique fácil de ser visto. Você pega a carta, coloca ela acima do seu tabuleiro aqui, e um dos espaços que fiquem bem visíveis. E aqui você terá que colocar os cubos de animais, que são esses cubos laranjados, nos espaços que a carta disponibiliza, que são esses espaços aqui no lado. Cada carta varia na quantidade de espaços que tem. Tem cartas com 2, com 3, com 4 e assim por diante. Então você colocará os cubos nesses espaços abertos aqui, preenchendo eles, tá? Então você verá aqui na nossa próxima ação opcional, no momento que você colocará os cubos, os animais nos habitats, assim que você cumprir e retirar todos os cubos da carta, essa carta ela sai daqui, fica virada para baixo aqui ao lado do seu tabuleiro, e então você disponibiliza mais um espaço para alocar uma nova carta. Daí você pode repetir, fazer de novo essa ação de compras de cartas de animais. Além disso, é importante que nós destaquemos que você só pode efetuar compra das cartas que estão aqui em aberto. Essas cartas aqui, você não compra elas, tá? Você, assim que libera uma dali, você vai abrir uma nova no mercado de cartas. Agora nós iremos para a segunda ação opcional que você pode fazer. A segunda ação opcional é colocar os cubos de animais que estão nas cartas acima do seu tabuleiro, naquela ação prévia de compra de cartas, colocar elas nos seus habitats, nos habitats que foram montados no jogo. Então, muito bem, nós pegamos essa arara. A arara, ela exige que nós tenhamos aqui, vou tirar para facilitar aqui a visualização, esses 2 espaços de água e um espaço de uma árvore com apenas uma madeira. Então, o que vai acontecer? Ao longo das rodadas, nós vamos fazendo as ações de compras, e nós teremos em algum ponto, seguindo a nossa estratégia, montado esta árvore. Então, nós montamos a árvore aqui e colocamos as peças de rios aqui. Então nós temos a árvore e a peça de rio. Então quando for o momento, eu poderei fazer essa ação, que será alocar os cubos que estão aqui na carta de animal. Então eu venho e pego sempre o de menor valor. No caso da arara é o de 4, porque acima tem o de 9 e mais acima, o de 14. Então eu pego o de 4 e coloco exatamente no local que a carta exige que eu coloque. Está aqui, na peça de árvore. Então eu venho e coloco este cubo aqui. Muito bem. Liberando um espaço. Eu quero colocar outro cubo. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso montar um outro cenário. Um ponto muito importante é que o habitat ele pode ser montado desde que ele obedeça a quantidade de peças e a disposição dessas peças que estão aqui.
você pode fazer ele nos vários sentidos que o tabuleiro disponibilize. Inclusive, você pode aproveitar aquilo que você já colocou no tabuleiro. Então, nós vamos dar um exemplo aqui muito prático. Nós temos uma água aqui, eu vou colocar outra água aqui e faço mais uma árvore aqui. Veja que é a mesma disposição que está aqui, ó, ela também aparece aqui. O que vai me permitir, só arrumando aqui a mesma disposição aparece ali. Eu vou poder, no momento que eu tiver essa ação, colocar outro cubo aqui. E assim que eu consiga fazer isso novamente, eu vou ter liberado essa carta, ela vai vir virada para baixo, fazendo com que eu possa pegar uma nova carta. Então, a ideia de alocação dos cubos de animais, ela tem basicamente essas regrinhas. Você pode reaproveitar a disposição dos locais. Se você não tem o espaço disponível para colocar o cubo, você não vai poder fazer essa ação. Então você tem que ter o espaço disponível para tanto, tá? As construções que tiver no tabuleiro, quando for exigido, por exemplo, esse javali exige uma construção. Você vai ver que a própria carta demonstra que a peça de baixo, né, porque a peça de cima tem que ser a vermelha, a peça de baixo pode ser inclusive uma outra construção embaixo, pode ser uma madeira e pode ser também a própria montanha, peça de pedra. Então, independente do que tiver embaixo, desde que em cima você tenha a construção, você poderá alocar a peça tranquilamente. Muito bem. E no final do turno, depois de feito isso, feito a compra das peças, alocado ela no teu tabuleiro, feito ou não as ações opcionais de comprar as cartas de animais, colocar os cubos aqui se você conseguiu montar o habitat, por fim, a pessoa, o jogador da vez, vem comprar 3 peças, né? No caso aqui a gente tirou várias para fazer as explicações, mas aqui você teria tirado só um desses espaços, né? Então, faltaria um espaço na tua rodada, você faz a compra de 3 peças aleatórias e você as coloca aqui no seu tabuleiro, encerrando a sua rodada, né, o seu turno, e passando para o jogador no sentido horário. E como que o Harmonist termina? Como que termina o jogo? O jogo vai terminar em 2 situações bem específicas. A primeira dessas situações é quando esta bolsa aqui ela estiver vazia, quando for feito o momento de reabastecer o tabuleiro. Foi lá no finalzinho, opa, não tem mais. Acabaria o jogo, a gente já vai explicar ali como é que funciona essa última rodada, tá? Mas a outra opção de encerramento, né, que pode encerrar o jogo, é quando no fim do turno do jogador houver apenas 2, ao menos, né, 2 espaços desocupados. Então ele completou tudo, faltou só 2 espaços aqui, né, 2 espaços, então encerraria o turno. E o que aconteceria? Nesse caso, se completou todo mundo, esse aqui foi o último a jogar a rodada, então todo mundo jogou certinho, encerra aqui mesmo. Caso falte pessoas ainda para completar a rodada, vai até o final, as pessoas vão fazendo as ações que elas conseguem fazer, e daí, de fato, até que todo mundo tenha jogado a mesma quantidade de rodadas, né, encerra o jogo. Encerrado o jogo, a gente passa para a contagem de pontos. A contagem de pontos ela é feita conforme a gente foi mencionando anteriormente, tá? Você vai somar os seus habitats criados, né, conforme aquela explicação anterior, e aqui a carta de auxílio vai te auxiliar nisso, sem nenhum tipo de problema, e, enfim, você vai contar as cartas que você conseguiu completar, os animais que você conseguiu colocar no seu habitat. Então, cartas vão te dar pontos de formas diferentes, mas você vai somar esses pontos aos seus pontos de habitat. Esse total vai determinar o vencedor. Quem tiver mais pontos ganha. Existe um cadernetinho que vem com ele, que te permite pontuar isso. Então você só vai escrevendo ali por pontos. Ele também é bastante didático quanto a isso. E então
você irá determinar o vencedor. Em caso de empate, o jogador que posicionou mais cubos de animais dentro desse habitat é quem vence. Se ainda nós tivermos empate, os jogadores terão que dividir a vitória. Esta é a opção de resolução do jogo. Agora nós vamos explicar brevemente a variante com os espíritos de animais, que são essas cartas brancas, diferentes daqui, né? Cartas de animais, cartas de espírito de animais. Junto com elas vem estes dados de cor transparente, aqui, esses cubinhos, né, de cor transparente. O que você vai fazer? No começo do jogo você vai embaralhar bem, né? Embaralha estas cartas e irá distribuir duas para cada jogador. Distribui duas. Cada jogador vai pegar, vai olhar as cartas, vai decidir qual deles ele fica e ele vai colocar ela no seu tabuleiro, que nós colocamos este aqui. A carta de espírito de animal, ela conta para sua mão. Então aqui conta mais uma carta. Então você acaba sendo limitado no começo do jogo a pegar 3. Cumprindo ela, você vai baixar ela e vai seguir o jogo, tá? A carta de animal, ela funciona de espírito de animal, ela funciona da mesma forma que a normal. Nesse caso a gente pegou esse aqui, ó, que exige que eu tenha uma cadeia de 2 montanhas com 3 montanhas. Eu precisaria montar isto no meu tabuleiro, ó, 2 montanhas. Volto para cá. 1, 2, 3 montanhas. Ele exige que eu faça a alocação na montanha maior. Aloco ele, viro para trás. A única diferença, e uma diferença interessante, é que essa carta ela pontua de uma forma diferente. Ela pontua pelo seu cenário construído. Então aqui ela vai pontuar por cenários de montanhas. Então cada uma dessas aqui traz um elemento diferente de pontuação ao final do jogo. Mas é interessante que você considere fazer isso depois que você jogou um pouco, entendeu, ficou mais fluido o jogo, né? Para não ficar muito truncado com essas dinâmicas um pouquinho diferentes, tá? Mas espero que tenha gostado, né? Agradecemos a confiança no nosso serviço e uma ótima jogatina.